Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 36. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Hoje a minha palavra, ou o tema da minha palavra, a partir do que nós lemos aqui, para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando para uma cambada de gente religiosa. A expressão que Jesus está usando quando ele fala da ilustração clara, ele usa uma ilustração para que os judeus religiosos, para que os fariseus entendessem o que ele queria transmitir. E o tema da minha palavra que eu quero utilizar é você decidir. E Deus, é isso que o Espírito Santo hoje quer trazer, essa palavra dizendo para você: ou você decide, ou você vive de remendos, ou você vive de renovo. Deus está propondo na palavra, e na sua palavra ele diz que jamais ele vai pegar algo novo para colocar como remendo em quem está vivendo ainda nas coisas velhas. Que embora ele tenha algo novo para a tua vida, embora ele tenha vinho novo para te dar, embora ele tenha alegria, paz, saúde, prosperidade, embora ele tenha vinho novo, mas se a tua vida, que é o odre, que é o recipiente, tiver ainda cheio de coisas velhas, Deus disse que ele jamais vai colocar o novo dele em pessoas que estão com as suas vidas ainda cheia de hábitos da sua velha natureza. Quando os discípulos de João Batista chegam com ele e estão dizendo para ele: Senhor, me diz uma coisa, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Por que é que nós, que somos discípulos de João Batista, nós temos que fazer tais coisas e os teus discípulos nós não vemos fazer as mesmas coisas que nós? Então Jesus faz uma ilustração falando sobre o que ele veio trazer. E o que ele veio trazer? Ele veio trazer uma nova aliança. Ele veio trazer um novo tempo, um novo momento. Ele veio trazer algo novo de Deus para as nossas vidas. E o que é que ele está propondo sobre as vestes velhas? É que eles estão retidos a uma vida religiosa, que eles estão envolvidos com vestes, e vestes fala de pessoas. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando sobre vestes velhas ou vestes sujas, Deus está tratando da pessoa. Quando a gente vê lá no livro de Zacarias, Deus falando que o sacerdote Josué, ele estava vestido com vestes sujas, está falando do caráter do sacerdote, que o sacerdote estava com a vida totalmente arrebentada, e aquela vida totalmente longe de Deus fazia com que o diabo o resistisse, que ele nas suas orações ele não pudesse chegar diante de Deus. Então o Senhor Jesus chama e propõe a eles, dizendo que aquelas roupas, escute bem, que eles vestiam, aquelas roupas representavam a religião antiga, a religião dos judeus, a religião que Jesus estava dizendo lá em Mateus 23, 27, que fazia com que eles parecessem sepulcros caiados, ou seja, eles viviam só de aparência e com as vidas todas remendadas.
Aqui Jesus está dizendo que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus hipócritas são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Ou seja, eles estavam todos remendados, pareciam ser bonitos, mas na verdade a essência deles não era revelada pela aparência. Eles viviam de aparência. Então, quando Deus está tratando de vestes, todas as vezes que Deus está falando de vestes, Ele está falando de pessoas, Ele está falando de caráter. A roupa define o caráter da pessoa. E aí Ele está propondo, diz: então o anjo disse aos que ali estavam: tire as roupas imundas dele. Voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Então, roupas imundas simbolizavam o quê? A vida. Se a gente ler o versículo 2, a vida cheia de pecados, cheia de coisas que fazia com que Satanás resistisse à oração do sacerdote, resistisse às intercessões do sacerdote. Então o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Como uma brasa, ou seja, ele um dia tinha sido uma brasa, mas agora por alguma razão ele foi tirado do fogo e ele esfriou. Então o versículo 4 mostra a condição dele espiritual, que ele está vestido com vestes imundas, que representa o seu caráter, e que agora Deus está dizendo: eu vou remover essas vestes, ou seja, os seus pecados que estão representados nessas vestes, e vou dar a eles vestes de festa, ou seja, vestes novas, que representam que Jesus está dizendo: eu vou mudar a vida dele, e a partir de agora ele vai viver com vestes novas. Quando lá em Efésios capítulo 4, 22, o Senhor, através de Paulo, está propondo a nós, dizendo: livre-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha o 23 que ele diz: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criadas para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e diga a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Se a gente ler lá no versículo 22, a R.A., Deus está propondo o quê? Uma mudança. Ele está dizendo no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Se despojar significa tirar a roupa, tirar a capa, tirar aquilo que revela que nós somos uma coisa sem ser. Tire essa natureza de vocês, que corrompe vocês pelo engano, pelos desejos. E ele disse: e revistam-se, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Voltando lá para que você possa compreender, queridos, uma pessoa que vive de remendo. Eu vou fazer uma pergunta a partir de um texto do rei Josias. O que é mais difícil, construir uma casa ou reformar uma casa? O que é mais difícil, construir ou reformar? Por que reformar é pior do que construir? Porque construir, você constrói pelas bases. Você, quando constrói, o terreno está limpo. Você define a altura e o padrão da construção. Mas quando você vai reformar, aquela casa já está cheio de objetos ou de entulhos, e você precisa remover. E quando você decide fazer uma reforma na sua casa, você vai ver que quando o pedreiro quebra uma parede, ele tem que fazê-la quase inteira, porque está cheia de infiltração. Percebe-se que se ele vai mexer na parte elétrica, ele vai ter que fazer um novo quadro, porque a sua casa está cheia de gambiarra. Se ele mexer na tubulação
da água ou do esgoto, ele vai ter que fazer quase uma nova tubulação, vai ter que fazer um novo projeto hidráulico, porque ele descobre que também está cheio de remendo. E aí você diz: poxa, eu não sei como foi porque o cara que fez, ele não fez projeto, ele pegou um tubo de 100, tentou emendar com de 50, ele pegou um fio elétrico que a carga era para 50 milímetros, e quando não suportava a de 100, e aquela casa começou a superaquecer, e aí o registro começou a disparar. E aí por quê? Porque descobriu que você não quis pagar o preço, você quis fazer com material barato a reforma. E aí o que é que acontece? O pedreiro, o engenheiro, o eletricista disse: mas não é dessa forma, faz o que dá. O que é que começou a acontecer? Você tentou aumentar, colocou um aparelho de ar-condicionado, ligou, disparou o registro. Aumentou a carga de alguma coisa na sua casa, geladeira, disparou o motor, disparou o registro. Fez gambiarra lá no banheiro, no tubo, e entupiu o ralo do chuveiro, quebra toda a lajota nova. Por quê? Porque você não quis investir. Reformar dá mais trabalho do que construir. E a proposta de Deus na nossa vida não é nos reformar. A proposta de Deus para a nossa vida, sabe qual é? É como ele disse para o profeta Jeremias. Ele disse: homem de Deus, desce à casa do oleiro. E ele desceu, e ele pegou então aquele vaso cheio de imperfeições, e Deus então fez assim naquele vaso, e quebrou aquele vaso, e começou a fazer um vaso novo. Deus não remenda, Deus não reforma. Deus, quando faz uma obra na nossa vida, Ele não reforma aquilo que está imperfeito, Ele não tenta tapar o sol com a peneira, Ele não tenta pintar uma parede cheia de vazamento, não. Deus, quando faz uma obra, Ele faz uma obra nova, para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida. Agora, pastor, o problema é que essa obra requer investimento. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, ele nos fala sobre isso. Você quer algo novo, ou você só quer que ele faça uma reforma? Irmãos, tem casas e tem vidas que Deus está dizendo: anjo, vai lá e quebra tudo. Tem casa que a gente, quando vai comprar, o cara diz assim: não, mas eu quero. Não, rapaz, isso aqui eu vou quebrar tudo, porque isso aqui não presta para nada. Não presta para nada. E quando a gente olha aquilo que a Bíblia diz aqui, por favor, versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios, diz: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce. Diga: lancei o alicerce, como construtor competente. O alicerce. Paulo está dizendo que nós, como construtores, é que temos que definir que alicerce nós vamos usar na construção da nossa vida, da nossa casa. Ele está falando aqui de vida, de projeto futuro. E ele está dizendo: mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. É melhor construir do que reformar. Você já entendeu isso? Versículo 11, aí ele diz: pois ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aquele que constrói sobre alicerce pode usar vários. O alicerce está lá. Por que que Paulo está dizendo que quem vai construir sobre o alicerce tem que ter cuidado? Porque o quanto de preço você está disposto a pagar é o quanto a sua vida será edificante. Se você não está disposto a pagar o preço, você vai viver uma vida sofrida, uma vida que não vai resistir à tempestade, que não vai resistir ao fogo, que não vai resistir às lutas, que não vai resistir a nada. Quem está me entendendo? Que não vai resistir às circunstâncias difíceis que você passar. E por quê? O versículo 13, Deus diz que o fogo, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor
realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se a gente compreender o espiritual, o fogo não revela-se só no dia do juízo. O fogo se revela quando a gente passa por um momento difícil. E é no momento difícil que Deus vai olhar e vai dizer: esse cara aí, essa mulher aí, durante toda a vida dela, ela tem edificado a vida dela com preço, ela tem pagado preço, ela tem orado, ela tem buscado, ele tem buscado. Eles vão para a igreja debaixo de chuva, eles vão buscar pessoas que estão sofrendo, eles visitam, eles ajudam quem está precisando. Essas pessoas estão consolidando suas vidas com material caro, e outros não. Outros fazem assim: não, está com vazamento aqui. Não, rapaz, pinta aí. Mas está com problema, não importa, reboca. É mais fácil, irmão, fazer uma maquiagem no que está tudo errado. E Deus está dizendo que é assim que muitos crentes estão vivendo. Estão querendo maquiar a sua vida com Deus. Estão querendo mostrar superficialmente que são crentes, que estão na presença de Deus, mas na verdade o conteúdo por dentro é maquiado por uma roupa de crente, por uma Bíblia debaixo do braço, mas na verdade não tem autenticidade. E Deus está aqui hoje para dizer para você: eu não vou te dar algo novo se você primeiro não construir algo novo através da tua vida, dentro de você. Se você não quebrar essa vida de vez e começar a construir uma nova vida para viver diante de Deus, não tem vida nova, não tem vinho novo. Lembre-se disso. O que Jesus, voltando lá no texto, é melhor construir do que reformar. Jesus está dizendo para eles: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova. Quem é que tem a roupa nova? Segundo nós lemos lá em Zacarias, que deu a roupa nova para Josué, o sacerdote Josué. Quem é que tem a roupa nova? Deus. Ele é o dono de tudo novo. É Ele que nos dá uma roupa nova quando nós nos despojamos da velha. E Ele está dizendo: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Deus não remenda a vida de ninguém. Não, Deus não remenda. Ou tu te faz totalmente novo para viver o novo de Deus, ou você vai viver numa capa e vivendo. A única diferença é estar numa igreja evangélica, mas vivendo as mesmas coisas de quando não era. Jesus está dizendo: se o fizesse, estragaria a roupa nova. Deus tem algo novo para você, mas se tiver ainda algo velho em tua vida, o novo dele, embora ele te ame, embora ele queira te dar, mas o velho que está dentro de você nunca vai se ajustar com o novo. Você vai estragar qualquer coisa que Deus fizer na tua vida, tu vai utilizar para destruir a tua vida. Da mesma forma, Jesus continua dizendo: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, e recipientes velhos se arrebentariam. O que eram na época os odres? Eram vasilhas feitas de couro. Naquela época, o que seria o vinho novo? É o suco da uva. Mas quando você pega aquele vinho novo, que é o suco, que é extraído da uva na hora, você pega, esmaga a uva, faz o suco e pega a uva, o suco, e coloca naquelas vasilhas feitas de couro. Mas o couro daquela vasilha já está enrijecido, já está ressecado. Então Jesus está dizendo que quando coloca esse vinho novo, ele começa a fermentar. E a pressão da fermentação arrebenta com a vasilha. E se perde tanto o vinho novo quanto a vasilha. Quem é a vasilha? O recipiente, às vezes, somos nós, que não queremos nos renovar, que não queremos nos fazer novo. Agora ele disse, arrebentaria, ou seja, causaria um prejuízo. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Deus ama você. Ele tem algo novo para fazer. E é por Ele te amar
que Ele não pode colocar o vinho novo dele dentro de você, na sua vida, se a sua vida ainda está cheia de coisas velhas. Arrebentaria. Ele sabe que isso pode arrebentar a tua vida, pode destruir a tua vida, teu casamento. Mas Ele diz, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Ou seja, Deus está dizendo, eu estragaria o que eu te dou e eu também acabaria com a tua vida. Versículo 38, então o Senhor Jesus está dizendo, vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Recipientes novos. Se o teu recipiente, a sua vida, estiver renovada, não tem nenhum problema de Deus depositar em você algo novo. O que Ele quer fazer na tua vida. Colossenses 3,10, a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo falando de renovo. Repito, Deus não remenda, Ele promove construções e renovo. Revistam-se da nova natureza e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. A cada dia que eu conheço mais de Deus, eu vou me tornando um pouco melhor, eu vou sendo renovado. Ou seja, Deus vai me tornando novo de novo. Deus vai me tornando novo de novo, a imagem do seu Criador. O que disse o profeta Jeremias lá em Lamentações 5:21, falando de renovo, falando de vida transformada, ele diz, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Renova-nos. Quando Jó, ele ora, lá em Jó 29:20, o que é que ele pede para Deus nas suas orações? Quando ele está vivendo, ele diz, minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. A minha força será nova. Eu terei uma nova força, eu terei uma nova vida. Quando ele está falando do arco, ele está falando da firmeza, de um novo, de uma nova vida. Lembre-se disso. Quem lança o alicerce é você, e quem constrói é você. Lembra que Paulo diz, quem lança o alicerce é você, e quem constrói é você. O que é que Deus faz? Deus, Ele só avalia a construção para colocar dentro da obra nova que você construiu o que você tem pedido dele. Aí Deus vem, é como se Deus fosse aquele banco a mobiliar. Deus vem com a mobília e diz assim, é isso que você precisa. Então você trabalhou para construir uma nova vida, você trabalhou para receber algo novo, então eu estou te entregando algo novo. Disse lá no capítulo 3, o Nicodemos disse para Jesus, Senhor, como pode um homem velho como eu entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus falou para ele sobre regeneração. Você precisa ser gerado. Respondeu, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água, mas o que nasce do Espírito é Espírito, e da carne é carne. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Por favor, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Mas o ponto alto aqui é o que está aqui, nós começamos a ler aqui no versículo. O ponto alto desse texto não é a pergunta simplesmente do Nicodemos, como pode isso, Senhor? Mas é aquilo que Nicodemos está dizendo aqui, versículo 4, como pode um homem velho nascer de novo?
Acaso pode ele voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Pode nascer uma segunda vez? Jesus estava falando, versículo ainda que Jesus respondeu: lhes digo a verdade que ninguém pode entrar se não nascer de novo. Do que é que Jesus estava falando? Regeneração. O que é ser gerado de novo? O que é nascer de novo? É você ser refeito. É você ser refeito. Deu problema, quebra e faz de novo. É assim que Deus faz. No reino de Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se batiza, quando você se entrega, Deus não começa uma obra de reforma, Ele começa uma obra de construção, do zero. Ele começa uma obra de construção para te regenerar, para você nascer do Espírito e se tornar uma nova